Polícia Federal faz buscas no gabinete do senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. 2 pessoas são presas na segunda fase da operação que investiga invasão de celulares de autoridades. Defesa de Adriana Vilela recorre ao STF para adiar júri popular sobre assassinato dos pais. E ainda, o que diz a lei sobre o uso de bens pessoais para atividades no trabalho? Todas essas despesas de transporte, por exemplo, para a prestação do serviço, devem ser pagas pelo empregador. Olá, boa tarde. A Polícia Federal prendeu hoje 2 pessoas na Operação Spoofing, que investiga a invasão de celulares de autoridades por hackers. Quem tem as informações e conta pra gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os mandados judiciais foram cumpridos em Ribeirão Preto, São Paulo e também Brasília. Além das 2 prisões temporárias, os policiais foram a 4 endereços de suspeitos de envolvimento com a organização criminosa. Esta é a segunda fase da Operação Spoofing, que apura a invasão a celulares de autoridades. Na primeira fase da operação, outras 4 pessoas também foram presas. E a Polícia Federal realiza também uma outra operação nesta quinta-feira. É a Operação Desintegração. Ela tem como alvos o senador da República, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, e o filho dele, o deputado federal Fernando Coelho, do Democratas, do mesmo estado. Contra eles, há indícios de irregularidades em obras realizadas na região Nordeste. Acompanhe agora na reportagem todos os detalhes. A operação começou de manhã. Policiais federais foram a endereços do senador Fernando Bezerra, do MDB, na Paraíba, em Pernambuco e no Distrito Federal. Em Brasília, a polícia foi até o apartamento do parlamentar e no gabinete dele no Senado. Ao todo, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A investigação contra o senador e o filho dele se baseia em delações premiadas feitas por um empresário apontado como operador de um esquema fraudulento de pagamento de propinas a autoridades. As fraudes teriam ocorrido entre 2012 e 2014 e estariam relacionadas às obras de transposição do Rio São Francisco. Na época, Fernando Bezerra era ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. O senador afirmou que deixou à disposição o cargo de líder do governo no Senado. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou se vai ou não manter o senador na liderança do governo. O novo Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, anunciou nesta quarta-feira os nomes da equipe do Ministério Público Federal que vai dar continuidade às ações de combate à corrupção, em especial na Operação Lava Jato. Poucas horas depois de assumir o cargo como Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins nomeou 5 procuradores para darem continuidade às ações da Lava Jato. São eles: Alessandro José Fernandes de Oliveira, Herbert Reis Mesquita, Luana Vargas Macedo, Maria Clara Barros Noleto e Vitor Richelli Lins dos Santos. A equipe vai integrar o grupo de trabalho vinculado à Secretaria da Função Penal originária do Supremo Tribunal Federal. O novo procurador-geral interino vai permanecer no cargo até que o Senado faça sabatina com o subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ficar à frente do Ministério Público Federal nos próximos 2 anos. E ainda no âmbito da Operação Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal 2 requerimentos pedindo a transferência da análise dos inquéritos que investigam o ex-senador Eunício Oliveira e o deputado federal Aécio Neves. As manifestações foram assinadas pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
No caso de Eunício Oliveira, Raquel Dodge indica a Seção Judiciária do Distrito Federal para apreciar o inquérito que apura se ele recebeu propina da empresa Hipermarcas. Em relação a Aécio Neves, Dodge entendeu que o caso deve ser encaminhado para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Aécio é investigado pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo recebimento de vantagem indevida por empresas contratadas por Furnas Centrais Elétricas. O Tribunal Superior do Trabalho encaminhou para a Justiça Criminal uma ação movida pelo Ministério Público que discute questões relacionadas ao trabalho de presidiários sob custódia do Estado do Paraná. Os ministros do TST seguiram o entendimento do tribunal de que a relação de trabalho nessas circunstâncias está vinculada à Lei de Execução Penal. Na ação, o Ministério Público do Trabalho apontou o descumprimento das normas que regem a proteção de serviço dos detentos do Paraná. De acordo com o MPT, o Estado deve pagar aos presos que trabalham durante o cumprimento da pena 3/4 do salário mínimo, conforme prevê a Lei de Execução Penal, e respeitar o limite de 10% de empregados apenados por obra nos convênios com a iniciativa privada. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença que havia declarado a Justiça do Trabalho incompetente para julgar a ação e determinou que o julgamento continuasse a análise do processo. Para o TRT, a prestação de serviço pelo cidadão preso é vista atualmente como um instrumento de reinserção social. E, embora regida por normas próprias, não deixa de ser uma relação de trabalho que não difere, na sua essência, daquela envolvendo os demais cidadãos. O Estado do Paraná recorreu ao TST. O relator, na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, afirmou que o trabalho do presidiário tem finalidade educativa, produtiva e de integração à sociedade, e além de constituir direito e dever do preso, integra a própria pena, não se aplicando à consolidação das leis do trabalho, a CLT. O relator citou ainda jurisprudência do TST, de que o trabalho realizado no cumprimento da pena é regido pela Lei de Execução Penal. Os desdobramentos, a aplicação, a execução dessas penas, obviamente, está submetida à jurisdição penal. E, por isso, o trabalho como uma categoria acessória, necessariamente vinculada ao cumprimento de pena, inclusive produzindo efeitos sobre o próprio sancionamento sofrido pelo detento, é matéria que me parece escapar de maneira inequívoca do âmbito de cognição desta Justiça do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de natureza penal. A decisão foi unânime. A defesa da arquiteta Adriana Vilela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para adiar o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para a próxima segunda-feira. A Adriana Vilela é acusada de mandar matar o pai, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe e a empregada da família. O crime ocorreu em Brasília há 10 anos. No pedido de habeas corpus apresentado ao Supremo, os advogados querem a suspensão do julgamento até que novos laudos periciais sejam feitos. Para a defesa, os técnicos da Polícia Civil que fizeram a perícia no processo não seriam profissionais habilitados para isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, é o relator do pedido na Corte. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, encaminhou o ofício ao Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, para questionar a federalização das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. O deslocamento de competência foi proposto pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. No ofício, o procurador reitera que já existe um ambiente colaborativo com outros órgãos, inclusive federais, e que as investigações estão sendo realizadas de forma transparente, respeitando o sigilo necessário à apuração dos fatos. E a seguir, servidora pública consegue na Justiça reembolso por usar o carro próprio no trabalho. O 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que ela receba R$ 25 mil.
Ao entrar em lojas com produtos delicados, como peças de vidro e artesanatos, muita gente fica com receio de quebrar alguma coisa e ter que pagar. Mas será que essa regra vale para todas as situações? Quebrou, pagou. A informação está ali em um local visível da loja. Mas será que é absolutamente válida? O consumidor pode ser alertado em relação aos cuidados com o manuseio das peças e a forma como deve transitar na loja. O direito à informação clara e precisa deve ser garantido pelo fornecedor. Se ele colocou uma placa, favor não tocar, não pegar, e o consumidor pega, descumpre essa informação do fornecedor, pega e deixa cair, aí sim, a informação foi clara, precisa de que você não poderia pegar. Agora, se ele coloca, quebrou, pagou, e empilha um monte de coisa, empilha coisa caindo para fora, não é a culpa sua. O condicionamento, por mais que fala quebrou, pagou, ele não te deu condições de você transitar livremente. Aqui nesta loja de bebidas é possível encontrar produtos que custam quase R$2.000. Para essas bebidas mais caras, eles adotam uma medida especial. O que vocês fazem para evitar essa questão aí do quebrou, pagou? A gente tenta colocar no lugar mais alto, lugar de mais difícil acesso para o cliente, para não ficar pegando. Só quando pede a gente deixa na mão do cliente um pouquinho, já pega, guarda de novo, para evitar que tenhamos esse problema de quebrar um produto mais caro. A dona Fátima acha que deve ter um desconto por parte da loja. A senhora acha correto a loja cobrar? Cobrar um pouco, né? Tudo não, né? Porque a gente não quebrou por culpa. A gente tem a teoria do risco, que é o quê? Se o consumidor, o fornecedor, ele vai ter um certo lucro com aquela venda, presume-se que aquele produto que está ali já está embutido também em certos prejuízos que ele vai ter. Se ele vai dividir o lucro com você, não. Então, ele vai dividir o prejuízo. Então, aí é uma coisa de você negociar com o consumidor nesse sentido. O cliente não pode ser exposto à situação vexatória caso uma peça seja danificada. Ser coagido é o constrangimento que a gente tem, que pode até dar um dano moral para a pessoa. Por exemplo, tem jurisprudência de pessoas que foram obrigadas até a limpar, que caiu, a peça caiu no chão, ela foi obrigada até a limpar aquela peça, os cacos, tudo que ocorreu. E para algumas profissões, ter um carro é indispensável. Mas quando o veículo é do próprio funcionário, o empregador tem que reembolsar os gastos. No Distrito Federal, uma servidora pública conseguiu na Justiça que o governo pague pelos dias que ela usou o veículo dela para trabalhar. São 16 anos de trabalho como corretor de imóveis. E para mostrar casas, apartamentos e lojas aos clientes, o carro é uma das ferramentas de trabalho do Francisco. Muitas vezes usamos o nosso carro para levar o cliente até o imóvel, para poder mostrar. Também o cliente às vezes está debaixo do prédio, nos liga e fala assim, olha, eu estou aqui debaixo do prédio, queremos ver o apartamento agora, dá para você vir aqui? Então a gente tem que deslocar, correr para poder atender o cliente. São muitas as atividades que podem exigir do empregado o uso do próprio carro. Foi o que aconteceu com uma agente da Vigilância Ambiental do Distrito Federal. O problema é que ela não recebeu nada por isso e foi obrigada a acionar a Justiça para ser reembolsada. O segundo juizado especial da Fazenda Pública do Distrito Federal aceitou o pedido da servidora e determinou que ela receba R$25 mil. O valor é referente aos gastos que ela teve com o carro para trabalhar entre 2014 e 2019. Este advogado explica que as regras podem variar de acordo com a categoria, mas que o empregado não pode arcar com os custos. O princípio é o seguinte, é o de que o trabalhador ele não corre o risco da atividade econômica. Então, todas essas despesas de transporte, por exemplo, para a prestação do serviço, devem ser pagas pelo empregador, seja ele público, seja ele privado. E para dar continuidade ao assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado Renato Borges. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, como vimos na reportagem, algumas empresas fazem exigências para contratar o empregado. O que diz a lei em relação a isso, os objetos pessoais usados no dia a dia do trabalho? Bom, a legislação trabalhista, a CLT especificamente, ao definir o conceito de empregador, estabelece que essa pessoa é a responsável por todos os riscos do empreendimento. Então, o empregador não pode transferir para o empregado custos que são dele para o desenvolvimento natural do seu empreendimento, é o chamado risco do negócio. Então,
Esses custos todos pelo uso de bens pessoais dos empregados deve ser ressarcido pelo empregador e, dependendo da situação, esse ressarcimento vai além até com uma indenização. Por exemplo, no caso do uso de veículo, tem também a depreciação. Então, há situações onde o fato do empregado se utilizar de coisas pessoais obriga o empregador a pagar pelo uso e também indenizar por conta de eventuais depreciações desses bens. Doutor Renato, essas exigências aos empregados, elas devem constar em contratos? Veja, no caso do contrato, especificamente com a reforma trabalhista do teletrabalho, essa figura do home office que surgiu com a reforma trabalhista, vem essa necessidade de que, ao se estabelecer o contrato para o teletrabalho, seja feito um contrato também com relação àquilo que o empregado precisa utilizar para desenvolver esse trabalho fora do ambiente da empresa. Nas outras situações, nem tanto. Às vezes o empregado usa com contrato e às vezes usa sem contrato. Mas, voltando, o princípio é sempre o mesmo, de que a proteção ao trabalhador se sobrepõe à situação fática como um todo, onde o empregado usa as coisas pessoais e precisa ser pago por isso pelo seu empregador. Nós vimos na reportagem a questão do uso do veículo, mas é bom lembrar também que isso se estende a celulares, computadores, né, a todos os objetos. Se estende a todos os bens que pertençam ao empregado. O empregado não pode, o empregador não pode transferir para o empregado os riscos da atividade econômica. Então, o empregador não pode exigir que o empregado faça uso de coisas que lhe pertencem, como empregado, para atingir um resultado que é da empresa. O senhor falou agora há pouco do teletrabalho, né, o home office. Sim. E o trabalho à distância são coisas diferentes? São situações que foram regulamentadas com a reforma trabalhista de 2017? Veja, a CLT já determinava que não há diferença entre o trabalho realizado na empresa e o trabalho realizado à distância. Esse trabalho não se confunde com o trabalho do teletrabalho, do home office. O home office não é um trabalho realizado à distância, é um trabalho realizado preponderantemente fora das dependências da empresa, ou seja, a empresa monta uma estrutura logística para que aquele empregado possa trabalhar em determinado ambiente, que pode ser a casa dele ou não. O trabalho à distância é aquele trabalho onde um vendedor, um pracista, um motorista necessariamente trabalha à distância. E ele não está sujeito ao controle do empregador nesse sentido, diferente do que acontece com o teletrabalho, que é o home office. O home office, o empregador tem condição de aferir quantas horas esse empregado trabalhou, o que ele fez, o que ele produziu, quanto tempo que ele permaneceu em contato com a sua empresa. Então, é diferente do trabalho à distância, pura e simplesmente. Então, são situações que não se confundem. Bom, mas independentemente do teletrabalho ou do trabalho à distância, segue a mesma regra? O empregador precisa oferecer condições de trabalho ao empregado? Sim, no trabalho à distância, o desempenho do trabalho necessariamente é feito fora das dependências da empresa. Esse é o trabalho à distância. Ele não se confunde, como eu disse antes, com o home office. No caso do home office, o empregado tem uma relativa estrutura, oferece essa estrutura em parceria com o seu empregador e passa a trabalhar em casa, ou passa a trabalhar fora do ambiente de trabalho, preponderantemente fora do ambiente de trabalho. Voltando naquela explicação anterior, o empregado não pode, pelo fato de ter o home office atuando a seu favor, arcar com os custos disso. Por exemplo, ele tem um bom computador em casa, mas para esse computador ser operacional nas atividades da empresa, é necessária a instalação de um determinado programa que só a empresa tem e que custa R$10.000. Então, não cabe ao empregado instalar esse programa no seu computador, cabe ao empregador fazer isso. Entendeu? É o equilíbrio nessas relações. E, no caso do home office, é necessário que o empregado faça com o seu empregador um contrato estabelecendo os limites do uso daquilo que é pessoal e até onde que o empregador vai poder pagar pelo uso daquilo, porque, afinal de contas, o empregado não está trabalhando nas dependências da empresa. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. E a seguir, Justiça Brasileira contrata pessoas com deficiência para garantir o direito de todos. A inclusão é um tema tratado com bastante seriedade no judiciário brasileiro.
a Polícia Federal realizou hoje operação para combater esquema de produção e venda de pornografia infantil na internet. Vamos agora voltar ao vivo no telão, porque quem tem mais informações sobre essa operação é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana, muito boa tarde para você. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. 2 mulheres foram presas em Iguapé, no litoral de São Paulo. Entre as crianças abusadas estavam o filho de uma delas e a filha de um ex-namorado delas. O homem foi preso em maio deste ano, durante a primeira fase de operações, que foi mantida em sigilo para não prejudicar as investigações. O esquema foi revelado após a prisão de um casal na Ucrânia. As cenas de estupro e tortura eram trocadas em fóruns da Deep Web, dedicados especificamente a abusos praticados por pais e mães. Os envolvidos no Brasil podem ser condenados até 6 anos de prisão por publicação de pornografia infantil e até 15 anos por estupro de vulneráveis. Volto com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Luana. E o exemplo que começa no Poder Judiciário. A Justiça Brasileira contrata pessoas com deficiência para garantir direitos de que todos tenham a dignidade da pessoa humana. Pelo menos 8 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, em Cristalina, fazem parte do programa Conviver Inclusão Voluntária na Justiça, instalado nas comarcas de Silvânia e Cristalina, no interior de Goiás. O objetivo é proporcionar experiências profissionais às pessoas com deficiência para que eles possam ter acesso a direitos básicos como igualdade e dignidade. Eles são direcionados ao fórum, prestam esse serviço de acordo com as características de cada um e não tem nenhuma contraprestação. O programa tenta minimizar a dificuldade que os deficientes enfrentam todos os dias. Segundo dados do IBGE, 45 milhões de pessoas têm alguma limitação física ou mental. E isso representa 24% da população brasileira. Menos de 1% está no mercado de trabalho. O projeto tem essa utilidade pública, mas o que mais chama a atenção de quem convive com eles é que o ambiente muda, e para melhor. Desumanizar o ambiente de trabalho. Às vezes chega um advogado aqui um pouco nervoso, porque o cliente cobra dele isso e tudo. E quando se depara com pessoas assim, com necessidades especiais e tão alegres, tão felizes de estarem aqui trabalhando, eles dão uma quebrada nessa rispidez. A inclusão é um tema tratado com bastante seriedade no judiciário brasileiro. A lei de licitação, por exemplo, facilita essa inclusão e prevê a dispensa do processo licitatório das administrações públicas para contratar deficientes. Aqui no Supremo Tribunal Federal, quase 300 profissionais, a maioria com deficiência auditiva, foram contratados e trabalham na digitalização de processos que envolve gestão documental de mais de 97 milhões de páginas de processos que ainda estão no papel. Vários tribunais aderiram a projetos semelhantes ao do STF, entre eles o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Justiças do Trabalho e Militar, além do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ também editou várias normas de proteção a pessoas com deficiência no judiciário. Elas proíbem qualquer tipo de discriminação em razão da deficiência no âmbito da justiça brasileira. Entre elas, a que obriga que todas as dependências da justiça devem estar adequadas para receber pessoas com deficiência e adotar medidas para garantir acessibilidade para quem trabalha e para quem usa o judiciário. Em cumprimento à resolução do CNJ, o Supremo Tribunal Federal implantou o STF sem barreiras para adequar os espaços físicos da Corte para receber os mais diversos públicos. No próximo sábado, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça promove o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão. A Luísa, a Maria e a Marina estão sempre bem acompanhadas pela Shiba, pelo Duque e pelo Spirit. A Shiba representa um pouco mais de autonomia, né, segurança para realizar minhas atividades diárias. Acho que tem um papel de socialização, de conscientização sobre a questão da deficiência. São os amores das nossas vidas, né? Então não restringe somente a ajuda técnica, né? É uma companhia sensacional.
Trabalhar por mais parcerias como essa é um dos objetivos do encontro no Salão de Recepções do STJ. A iniciativa é da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Superior Tribunal de Justiça. Especialistas e representantes do Judiciário estão aqui para orientar e sensibilizar gestores de órgãos públicos para que estabeleçam metas na aplicação da legislação relativa às pessoas com deficiência. Cerca de 45 milhões de pessoas neste país apresenta algum tipo de deficiência. 1.000 advogados cegos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E diante dessa realidade, nós devemos nos perguntar: qual é o percentual desse contingente de pessoas que ainda se encontra à margem da sociedade, sem o acesso ideal à justiça, à educação, ao emprego, ao consumo, à cultura e aos serviços públicos? É de se reconhecer que não temos mais, por assim dizer, carência normativa. O passo agora consiste em implementar, em tornar concretas todas as promessas normatizadas. A rodada de palestras teve início com a doutora Flávia Piovesan, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os debates seguem até amanhã à tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participa do 25º Encontro Anual de Presidentes e Magistrados de Tribunais, Cortes e Salas Constitucionais da América Latina, em Cartagena, na Colômbia. O evento, que teve início ontem e vai até o dia 22, reúne as principais autoridades do direito constitucional da região. O ministro Dias Toffoli participou da cerimônia de abertura ao lado do presidente colombiano Iván Duque Márquez e do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Eduardo Ferrer McGregor. Amanhã, o presidente do Supremo participa de um debate sobre o papel em imutação do juiz constitucional nos últimos 25 anos. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.